الحمد لله الذي ابتدع بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نور وقلبي أرشدا. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد نبيا ورسولا. الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام. إخواني وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Continuando o nosso assunto sobre a noção do bid'ah, para esclarecer como os sábios muçulmanos, tanto dos sahabas, profeta primeiro, sallallahu alaihi wasallam, dos sahabatul kiram, mas também do salaf e khalaf, como eles explicaram a noção de bid'ah, porque essa noção ela trouxe todos os problemas que a gente está vivendo hoje, as definições que alguns grupos modernos estão dando e está dando todos os problemas que a gente está vendo, que dando os direitos a alguns muçulmanos entrando nas mesquitas, explodirem, matando os outros muçulmanos, ou entrando nos lugares do culto dos outros, de outras filosofias religiosas também, explodindo, matando as pessoas. Então a gente precisa sempre trazer esses assuntos para que as pessoas a partir daí possam ter uma ideia clara do que é bid'ah, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos define o que é bid'ah. Então hoje vamos trazer alguns imames, inshallah, para que a gente possa aproveitar. Então, eu falei aqui o Imam Nawawi todo mundo sabe que é um grande sábio. Ele fala assim, explica aquela hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasana. E aí nesse hadith sim explica assim, bid'ah boa existe. Não são todos os bid'ah que a gente coloca no saco, falando que essa bid'ah leva para desvio e o desvio leva para inferno, como eles costumam dizer. Então quem é Imam Nawawi? Imam Nawawi, ele é imam, ele é hafiz, significa que ele é especialista das ciências do hadith, faqih, especialista das jurisprudências, historiador também, porque todos os sábios eles eram historiadores, eles entenderam a sociedade em que ele se inseria, mas também entendiam a sociedade, demais sociedade, muçulmana ou não. Então, Imam Nawawi, Abu Bakr Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharraf al-Nawawi, um sábio de referência na sociedade muçulmana. Quando partiu desse mundo até agora vai dar mais ou menos 750 anos, então quer dizer, não é agora. E um sábio da escola de jurisprudência Shafi'ita, e seu comentário do Sahih Imam Muslim é uma referência imprescindível para qualquer estudante de ciência islâmica e para qualquer sábio. E também tem o livro dele muito famoso que está no mundo islâmico todo, que é Riyadus Salihin, e que a gente pode traduzir uma tradução livre de Jardim dos Virtuosos, e também coletando os 40 hadiths. Isso está traduzido em várias línguas do mundo, inclusive em português. Alguns sábios fizeram testemunhos mostrando sim que ele é um grande sábio. Entre eles Tajuddin al-Subki, que era um egípcio, que eu chamava de Sheikh al-Islam. Quando a gente chama Sheikh al-Islam, significa sim equivalente à palavra imam. Porque quando a gente falava imam antigamente, é um sábio que dominava todas as ciências islâmicas, que seja as ciências da interpretação do Alcorão, dominava a língua árabe, dominava os hadiths, dominava tantos outros gramáticas, nem falar. E aí todas as ciências islâmicas que te permitem sim extrair alguns conhecimentos dentro do Islã. Então Tajuddin al-Subki, que é diferente quando fala imam antigamente, imam aquele que dirige as orações, são duas coisas diferentes. Pode ser a mesma coisa, aquele imam também que tem título de imam dirige as orações, mas hoje tem vários imames que não são imames daquele imames do passado. Então Tajuddin al-Subki, que é um grande sábio egípcio, está dizendo o seguinte, ele o chamava de Sheikh al-Islam. Imam Zahabi, outro grande imam que é da Síria, que é descendente da Ásia Central, Turcomenistão, mas que são os antepassados que vieram na Síria
Ele nasceu, acabou sendo sírio, mas um grande sábio de referência, grande historiador. Imam Zahabi chamava de mufti da Umma, Sheikh al-Islam, o Hafiz, especialista das ciências dos hadiths, o Faqih, especialista das ciências das jurisprudências, o Shafi'ita, o asceta e o estandarte da religião. Então isso, o Imam Zahabi fala isso, e o Ibn Kathir, todo mundo sabe, o grande intérprete do Alcorão, ele fala o seguinte: o Sheikh, o Imam, o ilustre sábio, o Allam, o Hafiz, especialista dos hadiths, o honroso Faqih, especialista dos jurisprudências islâmicos, um dos piedosos adoradores ascetas. Então tem outros sábios que também fizeram testemunho. Então o Imam Nawawi, fazendo o sharh, explicando aquela hadith do profeta, man sanna fil islam sunnatan hasana, ele fala o seguinte no seu sharh do Sahih Muslim: qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha ila akhirih, fihi al-hassu ala ibtida'i bil khayrati wa sanna sunanan hasanat wa tahdhiru min ihtira'i al-abatili wal mustaqahabat. فقال إمام نووي: وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة، وإن أن مراد به المحدثات الباطلة والبدعة المذمومة، وقد سبق بيان هذا في كتاب الصلاة الجمعة، وذكرنا هناك أن البدع 5 أقسام: واجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة والمباحة. Então, esse imam, explicando aquele hadith do profeta, man sanna fil islam sunnatan, que tem um sentido de que quem instaura no Islã uma boa tradição, ele fala sunna, terá uma recompensa até o final do hadith. Isso comporta incitação para começar a cumprir atos de bem, instaurar boas tradições e também alertando ao mesmo tempo nesse hadith contra os fatos de instaurar práticas incorretas e detestáveis. Ele continua dizendo o seguinte: há nesse hadith uma restrição da palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala. Certamente o que é almejado nisso são as novidades incorretas, que são longe do espírito do Alcorão e longe da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que são as inovações invalidadas pelo Alcorão e pela sunna. Nós já explicamos no livro das orações de sexta-feira, e nós mencionamos que as inovações são de 5 tipos: inovações que são obrigatórias, inovações que são recomendadas, inovações que são proibidas, inovações que são desaconselháveis, inovação permitidas. Então aqui ele está mostrando um grande sábio que sim, podemos criar práticas da nossa forma, da nossa época, e praticar desde que esteja dentro do espírito do Alcorão e dentro do espírito da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como sábios entenderam, a gente não vai jogar tudo bid'ah como sendo bid'ah que leva para o desvio, porque o profeta não entendeu dessa forma. Nessa explicação ele menciona o Imam Nawawi nesse hadith, incita a cumprir boas inovações e se afastar das inovações condenáveis. Nesse hadith restringe o hadith kullu bid'atin dalala, isto é, esse hadith, esse kullu, não, a gente não vai entender o kullu absoluto, como se fosse qualquer coisa que o profeta não tenha praticado na sua época, que a gente não pode praticar. Sim, pode. Você pode criar seu próprio zikr, organizar, pegar no Alcorão alguns versículos, orações, pegando dali, e algumas orações que Allah subhanahu wa ta'ala deu para inspiração, porque tem dua, o profeta não deu, mas Allah subhanahu wa ta'ala, pela coerência daqueles sábios que viram depois do profeta, que pautaram suas vidas no Alcorão, que pautaram suas vidas na Sunnah, sim, Allah deu inspiração, porque a revelação ele para, mas Allah continua dando inspiração aos walios dentro do Islã, porque criaram bastante coisas. São os walios realmente puros, ou sábios que têm conhecimento islâmico.
E ele está dizendo aqui, mostrando sim que a inovação pode ser. Até Sufyan Sauri, a gente sabe quem é, quando faleceu, um grande sábio, que nasceu, se não me engano, em Bagdá, mas faleceu em Basra. Ele fala o seguinte: وأفضل الذكر تلاوة القرآن في الصلاة وتلاوة القرآن ثم تلاوة القرآن غير الصلاة ثم ثوم ثم الذكر. Então isso está mostrando, quer dizer, está dizendo o seguinte: o melhor zikr, recordação, é você ler Al-Qur'an, é Al-Qur'an na oração. O profeta, ele rezava quase a noite inteira lendo Al-Qur'an. Alguns sábios também islâmicos, eles ficavam em pé a noite inteira lendo Al-Qur'an, tudo de cabo a rabo. O Sheikh Ahmad Bamba, ele rezava, costumava rezar depois do Isha, no caso, vamos dizer 9 horas. Depois de 9 horas, ele estendia a mão fazendo munajat até madrugada. Levanta as mãos fazendo dua, munajat fazendo conversas íntimas com Allah subhanahu wa ta'ala, e ficando nessa posição sem sair. História islâmica nos mostra pessoas maravilhosas. Eu acho que nós temos referências, joias, na nossa comunidade, extraordinárias. Eu estou muito apaixonado pelos sábios muçulmanos, é uma coisa assim, que são minhas referências, porque se referiam no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque o profeta, nós temos uma coisa extraordinária no profeta. Pessoas fizeram elogios. Allah subhanahu wa ta'ala que primeiro a elogiar o profeta. E acho que até o Khadim fazem o seguinte: nós estamos elogiando, não é meramente elogio, porque elogiar o profeta, fazendo madh, cantando os feitos do profeta, mostrando que é um ser humano, isso sabe dizer, uma forma de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, te aproxima ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é uma forma de adoração. Mas o Khadim nos fala o seguinte: nós estamos te fazendo madh, mas saibam, nossos madh não vai, vamos dizer, abranger o seu patamar, porque Allah subhanahu wa ta'ala já fez o seu madh. A gente não tem capacidade de fazer. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Porque ele fala, Sheikh Bamba fala o seguinte: Muhammadun zinatu dunya wa ladhatuha. Ele é o gosto, ele é a beleza do mundo e também ele é o gosto da vida. Shifa'u jismi, Muhammadun shifa'u jismi wa shifa'u qalbi, salla alayhi rabbi. Ele fala o seguinte, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o remédio do meu corpo e o remédio do meu coração. Que Allah subhanahu wa ta'ala aumente suas orações sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque tiveram amor, porque devemos ter o amor pelo profeta maior do que qualquer amor. E nisso que é verdadeiramente ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammad Rasulullah. Todos os sábios que eu cito aqui, eles tiveram isso, que fizeram tal forma que suas egos, suas paixões se conformarem, enquanto, mesmo se suas paixões não gostassem de praticar aquele sunnah do profeta, mas lutaram de tal forma, suas paixões se conformaram estreitamente na sunnah do profeta. Então, a nossa grande referência é ele e aqueles que pautaram suas vidas na sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah falou: wa innaka la'ala khuluqin azim. O outro imam, que é Qadi Abu Bakr al-Arabi, diz que as inovações não são todas reprovadas. Quem é Abu Bakr ibn al-Arabi? O imam, o Hafiz, especialista de hadiths, o Qadi, o juiz, Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah ibn al-Arabi al-Ishbili al-Andalusi al-Maliki, que nasceu em Sevilha, hoje na Espanha, que quando faleceu até agora vai dar mais ou menos 900 anos. E ele não é também qualquer um, que passa a sua vida inteira estudando e praticando, viajando. Porque os sábios, eles não você vê sábios que têm 500 sherries durante suas vidas. Então, quer dizer, aprenderam e sofreram para o conhecimento. Hoje a gente tem facilidade, tem uma internet, temos carro, temos aviões. Eles não tinham isso. Até água, às vezes, potáveis, era difícil. Eles
recipiente para colocar água, eles colocavam dentro de pele de animal curtido, costurar e colocavam dentro. E hoje para nós é nojento, mas é dessa forma que eles tinham para guardar a água, ou em jarras de barro, e viajavam. Imam Shafi'i, ele estava numa pobreza extrema, porque o pai faleceu quando tinha 10 anos. Com a mãe eles foram para Meca, nas condições mais difíceis que você imagina, mas é um dos referências para nós no islâmico. Então Abu Bakr, ele fala o seguinte: وَلَيْسَ الْمُحْدَثَ وَالْبِدْعَةِ مَذْمُومًا لِلَّفْزِ مُحْدَثَ وَالْبِدْعَةِ ولا لمعناها وقد قال تعالى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث قال عمر نعمة البدعة هذه إنما يذم من البدعة ما خلف السنة ويذم من المحدثات ما دعا إلى الدلال. Nítida. Ele fala o seguinte: a novidade muhdatha e inovação bid'ah não são condenáveis pela apelação de novidade ou de inovação, não pelo seu sentido, porque Allah subhanahu wa ta'ala usa essa palavra muhdatha nesse versículo, ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdath, que é um versículo do Alcorão. E também Omar ibn al-Khattab, ele usou essa palavra, porque fala Omar quando juntou as pessoas orarem, porque quando Omar chegou num dia na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Medina, vi uma pessoa rezando ali, outro grupo rezando dali, então pessoas separadas, ele falou: que tal juntar eles na direção do imam? E aí ele fez isso, organizou, escolheu alguém para dirigir. No dia seguinte ou noite depois, quando chegou, vi eles rezando junto alguém dirigindo essa oração, e fala o seguinte: Ni'matil bid'atil hadhihi, que bid'ah boa, que bid'ah que cheio de benefícios, que é algo que o profeta não fez. Então isso mostra, sim, tem bid'ahs boas. Isso um outro imam nós mostrando, sim, que bid'ah pode ser aceito pelo Islã. Não significa que o profeta não fez isso, a gente não pode fazer práticas boas, porque práticas boas está aberto no Alcorão. O zikr, o profeta sim nos ensinou zikr assim, até fazer istighfar, até fazer tauba. Não significa tauba, quando alguém faz tauba, o conceito de tauba não significa só esperar até fazer algo errado ou pecado, a gente fala, para fazer tauba, porque tauba é uma forma de zikr. O profeta, ninguém imagina que ele fez pecado, ninguém, não. Aliás, todos os profetas, não há nenhum profeta que vai pecar. Ou seja, o que a gente chama de pecados menores ou maiores, e são protegidos por Allah subhanahu wa ta'ala, porque são exemplos. Qualquer história que conta que tal profeta fez isso, sabe, essa história contada sobre aquela profeta, ele está inocente disso. São histórias inventadas. Todos os profetas foram salvos para servirem de exemplos. Claro que os walios, sim, eles podem errar, deslizar, mas um deslizamento que não é pecado. Vamos supor, eles fogem, imagina, até os walios, nos seus esforços pessoais, eles fogem dos pecados menores, mas às vezes eles podem, por exemplo, um walio, ele considera desliza o pecado, um walio que se obriga a fazer toda noite, lendo o Alcorão, talvez hoje por sono, cansado, dormiram e deixam de fazer, para eles é um pecado. Mas os walios, quando mais faz esforço, Allah subhanahu wa ta'ala, ele facilita. E o profeta, aqueles também sábios que tiveram a mesma ideia, já falei aqui, sábios que tiveram a mesma ideia, Imam Shafi'i, Imam Bayhaqi, todo mundo sabe, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Jafar, Imam Bayhaqi, Imam Ibn Battal, Imam Abu Bakr al-Arabi, que eu falei aqui, Imam Nawawi, Imam Daqiq al-Eid, que eu falei na semana passada, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Suyuti, Al-Muhaddis al-Harari, e muito mais do que esse que estou citando.
Então, todos eles explicaram, sim, hadith, práticas bid'a, tem bid'a boa. Hadith do profeta, ele fala o seguinte, sallallahu alaihi wasallam: Man sanna fil Islam sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'duhu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un, wa man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'an. O que significa? Explicando pé de letra. O profeta sallallahu alaihi wasallam, que instaura no Islã uma boa tradição, ele fala sunnah hasana, terá recompensa equivalente daqueles que vão praticar essa prática que você inovou, que é boa, sem prejuízo daqueles que estão praticando essa. E eles praticando essa prática que você instaurou, sempre quando eles praticam, você vai receber dádivas e eles não vão ter prejuízo dessas dádivas. Se costuma citar aqui um grande Sheikh Ahmed Tijan, um grande waliu que nasceu na Argélia, no centro da Argélia, Ain Madi, mas que estabeleceu no Marrocos, na cidade de Fez, onde está enterrado, que tem discípulos espalhados no mundo e que hoje tem no Brasil até discípulos. Ele costuma fazer um wazifa, sim, o profeta nunca fez isso, mas um wazifa. O que ele fala em wazifa? Eles recitam A'udhu billahi minash shaitanir rajim, suratul Fatiha, depois fala Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Isso é istighfar. E depois fazer o salatu al-nabi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. E depois لا إله إلا الله لا إله إلا الله, do quanto a gente tem que falar Allah, Allah, Allah. Depois ele fala Jawharatul Kamal, que ele mesmo escreveu, que é um dua muito forte, e depois fecha. Mas isso, o que isso tem de ruim? Embora o profeta não fez isso, mas dentro do espírito do Al-Qur'an e da Sunna sim tem. Porque ele incitou para que a gente faça o zikr. Aliás, esse zikr ele recebeu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque isso é uma realidade que existe. Aquelas pessoas, o ali puro, eles veem o profeta com carne e osso. Alguns podem sonhar com o profeta, mas tem outros que têm capacidade de ver o profeta, de conversar. Esse hadith é falso, esse hadith é isso, isso. E o profeta dá para eles, sim, você pode fazer esse zikr, que você me amou. Então isso existe, uma realidade existe. Costuma citar aqui Imam Suyuti, na sua curta vida, ele viu o profeta Jahran, Yaqzatan, assim como estão vendo vocês, mais de 70 vezes. É um egípcio. Então tem a história islâmica, estão contando isso, mas tem que ser uma pureza extraordinária. Um amor onde seu amor pelo profeta vai superar seu próprio ego, seu próprio amor por qualquer coisa. Então isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta continuou, aquele que instaura sunna sayyi'ah, sunna condenável, reprovável, você vai ter responsabilidade, você vai se encarregar desse pecado, e equivalente daqueles que vão praticar esse pecado. Eu dei também exemplos. Sabemos, Salat al-Zuhr é 4 rak'ah. A pessoa chega e fala o seguinte: não, hoje não vou fazer. É interpretado da forma que ele quiser. Vamos fazer uma rak'ah do Zuhr. Isso é uma bid'ah grave, sim. Se você praticar e incitar as pessoas a fazerem, esse pecado você vai carregar para sempre. Ou falar que depois do profeta Muhammad, a gente considera que é o último. Alguém chega e fala: não, tem o nosso líder é um profeta também, que depois do profeta. Isso é uma coisa errada. Você vai carregar esse pecado também. Porque quando a gente fala Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, pronto, não tem mais. Sua maior referência é isso. Claro, cada pessoa é livre de dizer que ele é profeta, ou seu livro é profeta. Mas islamicamente falando, dentro dos textos dos Al-Qur'an e da Sunna, porque Al-Qur'an fala Qatim al-Anbiya'i, aquele que fechou a profecia. E outra Haza astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyya ba'd. O outro grande sábio, mais recente marroquino, que é Sheikh Abdullah al-Ghumari, que ele é de uma família que tem uma linhagem
que vai até no período medieval islâmico do Marrocos, um grande sábio, que quando faleceu até agora vai dar 20, 25 anos. Ele é o Allam, ilustre sábio, muhaddis, especialista em ciência do hadith, do Maghreb, na África do Norte, do Marrocos, mais precisamente. Sheikh Abul Fadl Abdullah ibn Muhammad al-Siddiq al-Ghumari al-Hassani, ele fala o seguinte: Inna al-ulama'u muttafaquna ala inqisam al-bid'ah ila mahmuda wa mazmuma wa anna Umar radiyallahu anhu awwal man nataqa bizalika wa muttafaqun على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام مخصوص. O que está querendo dizer? Explicando as palavras, os sábios concordaram sobre a classificação das inovações em boas e reprováveis, e sobre o fato de que Umar é o primeiro a falar isto. Eles concordaram sobre o fato da palavra do profeta kullu bid'atin dalala, porque o profeta diz assim, ao pé significa qualquer bid'ah é um desvio. Mas outro hadith explicando assim, esse kullu não abrange todos, porque a língua árabe ele tem suas subtilezas, por isso que sempre é bom se referir daqueles que dominaram a língua árabe, os sábios árabes, o profeta primeiro, o árabe puro, depois os sahabas, depois os sábios que vieram, tabi'un, depois tabi'un, e outros povos que não eram árabes, que dominaram o árabe perfeitamente. Os Bukharis não são árabes. Aliás, muitos sábios não eram árabes, mas dominaram o árabe extraordinariamente e fizeram tafsiris. Então, aqui ele está dizendo kullu bid'atin dalal, é um texto de alcance geral, mas cujo sentido é restrito. Am makhsus. Aqui está explicando sim. Não é todo bid'ah que é ruim. Então aqui está nitidamente nos mostrando, diferentemente do que a gente vê nos movimentos modernistas, que nas suas explicações estão desviando muita gente. Mas sempre vamos voltar se referindo aos grandes sábios de referência, que nos livros que tem, embora a tradução ajuda, mas não é suficiente. A língua árabe ele é complexo, ele tem sua realidade que as outras línguas não têm. Em pequena palavra você fala muita coisa. Pode ter esse sentido, mas o outro lugar pode ter outro sentido. O Abdul Qadir Jilani, ele é um grande sábio, que ele é o sheikh da Tariqa Qadiriya, aliás um dos primeiros Tariqa que foi formalizados. Todos os sábios que eu cito, Sufyan al-Thawri, etc., eles tinham escolas, mas não nomearam quando faleceram, seus alunos se espalharam no mundo islâmico, porque no Iraque era um centro de conhecimento extraordinário. Basra, Bagdad e outra cidade, que eu esqueci o nome, e os outros lugares do mundo. Mas a partir do Basra, sobretudo os Abassidas, fizeram bastante erros. Mas tem uma coisa que eles criaram que é fundamental, que é a Baitul Hikmah, que é uma escola de conhecimento e sabedoria, onde tiveram essa inteligência de traduzir obras de outras civilizações para que os muçulmanos possam aproveitar. E Abdul Qadir Jilani, um grande sheikh, um grande wali, numa certa vez, numa certa sexta-feira, em 1717, na volta de uma curta viagem, Abdul Qadir Jilani ele caminhava descalço em Bagdá, quando apercebeu estendido no caminho um homem num estado de fraqueza, que parecia que estava pronto de partir dessa vida. Quando se aproximou, ele achou essa pessoa. Quando se aproximou, essa pessoa estendeu a mão para ele chegar a ele.
Mas ele percebeu que essa pessoa, cada vez mais que ele se aproximava, essa pessoa não tem mais forças para falar. E nosso viajante, ele se curvou para ouvir o que a pessoa estava dizendo, porque estava num estado moribundo. E aí, quando se aproximou, essa pessoa parece que retomou suas forças. E se ergueu, se levantou e olhou com os olhares brilhantes. Voltou a ter mais força. E aí ele respirou, retomou sua aparência, sua saúde, se levantou, ficou em pé e falou o seguinte para Abdul Qadir Jilani: você não me reconheceu ou não? E a resposta do Abdul Qadir Jilani foi negativa: não. Ele fala o seguinte: eu sou a religião, a Din al-Islamia, paralisada, extenuante. Eu permaneceria nesse estado se não fosse a bondade de Allah subhanahu wa ta'ala para te criar, para me socorrer. Porque você é Muhyiddin, o vivificador da religião. Por isso que Abdul Qadir Jilani se chama Muhyiddin. Então temos muitos sábios assim, que Allah subhanahu wa ta'ala, depois do profeta, criou esses sábios extraordinários que nós temos. Vamos pesquisar mais, que são, depois do profeta, são eles que exemplarizaram o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Abdul Qadir Jilani, Ahmed Tijan, Hassan al-Shazili, Naqshbandi, Sheikh Ahmad Bamba, El-Hajj Maliksi, Sheikh al-Islam Ibrahim Niass, por aí vai. هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.